hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi sobre a ditadura militar com a leitura do livro O Que é Isso, Companheiro, do escritor Fernando Gabeira. É um livro autobiográfico que conta a história da vida do escritor desde os primeiros anos da ditadura militar até ele ser exilado no ano de 1970. Na verdade, o livro começa um pouco mais à frente, em setembro de 1973, quando Gabeira está exilado em Santiago do Chile, e lá o país está sob o governo do presidente socialista Salvador Allende. E o Chile era considerado ali então um lugar seguro, né, para os defensores do socialismo, então as pessoas costumavam se exilar naquele país. No entanto, nesse mês, né, nessa data de setembro de 73, ocorreu também um golpe militar no Chile, né, onde o general Augusto Pinochet acabou depondo o Salvador Allende, implantando também uma ditadura. Então, as pessoas lá acabaram vindo se exilar no Brasil e em outros países. Então o Gabeira está ali naquela situação, andando apressadamente em direção à embaixada da Argentina, né, onde ele pretendia se refugiar, naquilo que ele chamou de exílio dentro do exílio. Então ele já estava lá exilado e teve que se exilar novamente. E ali ele tem um insight e pensa que se ele saísse daquela situação, se ele conseguisse sair com vida daquela situação, ele escreveria um livro sobre a vida dele, né? Então esse livro acabou sendo escrito em 1979. E o livro então retorna para o ano de 1964, quando houve o golpe militar e o presidente João Goulart foi deposto e assumindo no seu lugar o general Castelo Branco. O mundo naquela época estava muito polarizado, né? Muito dividido entre os ideais capitalistas que vinham dos Estados Unidos e os ideais comunistas, socialistas que vinham da Rússia. O Brasil estava mais alinhado com os ideais capitalistas. No entanto, havia uma parcela da população, né, um grupo, que queria implantar o socialismo no Brasil e uma revolução nos mesmos moldes da Revolução de Cuba, né? Eles admiravam muito o Fidel Castro, Che Guevara, e o presidente João Goulart, o Jango, né, como ele era conhecido, ele estava demonstrando que ele estava muito alinhado com esse sentimento, né, com essa ideologia socialista. Ele já vinha desapropriando terrenos ao longo das rodovias federais, ele estava nacionalizando refinarias de petróleo que eram particulares, e num discurso que ele fez no dia 13 de março de 1964, ele propôs umas reformas de base que não agradaram nem um pouco a classe média, nem as elites, né? Então ele era um presidente que tinha esse perfil mais voltado para o socialismo. E temendo que ele viesse a dar um golpe, né, e implantasse então a revolução nos mesmos moldes da Revolução Cubana, é que os militares resolveram se antecipar e tiraram o Jango do poder, e quem assumiu no lugar dele foi o presidente Castelo Branco. O Jango acabou indo se exilar no Uruguai e logo depois na Argentina, onde ele tinha fazendas, né, tinha terras, rebanhos. Bem, esse momento do golpe, ele precisa ser melhor explicado, melhor debatido aqui. No entanto, eu vou deixar isso para um outro momento, né, e agora eu vou me ater realmente ao nosso livro. No livro mesmo, o Gabeira faz vários questionamentos desse tipo, né? O livro todo é uma série de reflexões, além do relato dos fatos, né, da vida dele, mas ele faz várias reflexões sobre por que não houve a resistência, por que não chegaram as armas do Almirante Aragão, onde estavam os estudantes naquele momento. Então são reflexões desse tipo, né? Por que a população não apoiava esse movimento de resistência, né? Desse grupo que eu tenho falado, que era um grupo pequeno, mas não era tão pequeno assim. E de fato a população não apoiava esse grupo, né? Que era um grupo de guerrilheiros armados, que no fundo queriam o que todos querem, né? Que é chegar ao poder.
eles tinham assim um cunho mais social, mas isso na ideologia, né? Porque na prática a gente acabou vendo o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu com o socialismo no mundo, né? E que nem de longe se aproxima daquilo que eles idealizavam naquele momento. E esse ideal acabou atraindo estudantes, né, pessoas muito jovens ali, não eram nem apenas estudantes universitários, mas estudantes secundaristas também, que eram muito jovens, atraía intelectuais, artistas, né, jornalistas, todos que se identificavam com esses ideais mais românticos, né, do socialismo. O fato é que eles achavam que estavam lutando por um mundo melhor, por um país melhor, que era a maneira mais correta, através de guerrilhas rurais e urbanas, né? No entanto, o objetivo assim verdadeiro ali dos líderes das guerrilhas era implantar uma outra ditadura, né? Só que a ditadura do proletariado, né? Conforme palavras do próprio Gabeira. E acabaram surgindo diversos movimentos, né? Diversos grupos ali que se opunham ao regime. E alguns deles já existiam até antes mesmo do golpe, né? Mas esses grupos eles eram de oposição aos militares, e o Gabeira acabou se aproximando de um desses grupos, né? E na época ele tinha uns 23 anos, trabalhava como jornalista, e ele acabou entrando para o grupo MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Até que ele entrou de vez para a clandestinidade, né? Entrar para a clandestinidade era quando a pessoa deixava para trás a sua família, a sua identidade verdadeira, entregava todos os seus bens para a organização e passava a viver ali com outros companheiros, com uma identidade falsa, né? Com documentos falsos, e eles viviam em aparelhos. Aparelhos eram as casas que eram alugadas pela organização e que ali eles se reuniam assim eles moravam, né, e se reuniam para elaborar os planos, né, as missões. Esses aparelhos também serviam às vezes de cativeiro, de sequestros, né? E ali eles tinham que ficar o tempo todo mudando de aparelho, porque se um aparelho fosse estourado, né, como eles diziam, assim, se ele fosse descoberto pela polícia, não podia haver ali nenhuma pista, nenhum rastro de que outro aparelho eles tinham ido, né, do endereço do próximo aparelho ou dos outros, ou até mesmo de detalhes da organização, do que eles estavam tramando ali. Então é o tempo todo mudando de aparelho. E eles também cometiam atos ilícitos, né, roubos a bancos, a casas de milionários. Eles queriam arrecadar dinheiro, né, dólares, para comprar armas, né, para conseguir colocar os exilados para fora do país e para manter aquela estrutura das organizações mesmo, do movimento. Eles também assaltavam cartórios, né, para conseguir falsificar documentos com mais facilidade. Quando caía um companheiro, então havia sempre o risco dele acabar entregando, sob tortura, né, algumas informações sobre a organização, sobre as pessoas. Então o ideal assim, era que cada um soubesse o mínimo possível, apenas referente ali à missão que ele ia desempenhar, para que não tivesse o que contar no caso de ser preso pela polícia. E eram muitos grupos, tá? Eram vários. E o Gabeira acabou participando em uma das missões em setembro de 1969 do sequestro de um embaixador americano, né, o Charles Elbrick, que junto com outros companheiros, como o Franklin Martins, por exemplo. O Franklin Martins, inclusive, foi um dos idealizadores, né, do sequestro, foi quem redigiu o manifesto que foi lido na TV com as exigências do grupo. E com isso eles conseguiram libertar 15 presos políticos. E esse sequestro teve a participação de uma única mulher, tá? Que foi a Vera Lúcia Magalhães, que viria a ser a companheira do Gabeira no período do exílio. Depois desse sequestro, a polícia conseguiu chegar facilmente aos envolvidos. Na verdade, ela já até sabia onde que era o cativeiro, né? Onde que era esse aparelho onde o embaixador estava
preso, né? Mas por pressão do governo americano, a polícia acabou cedendo às exigências dos sequestradores, porque temendo pela vida, né, do embaixador. Mas logo em seguida, rapidamente a polícia conseguiu chegar até os envolvidos. E aí começa, mais ou menos do meio para o final, no livro, a fase em que o Gabeira fala da vida dele na prisão, né? Como que ele foi capturado, ele levou um tiro nas costas, né? Depois ele acabou passando pela tortura também. Então, passa uma boa parte do livro ele relatando o que tinha acontecido com ele nessa fase. Até que ele mesmo foi solto em troca de um outro embaixador sequestrado, nesse caso foi um embaixador alemão, né, onde ele foi trocado pela libertação de 40 presos políticos, em que estava o Gabeira e a própria Vera. Bem, aqui a gente tem uma foto dos 40 prisioneiros que foram soltos. Aqui está o Gabeira e ao lado dele está a Vera. Ela tinha ficado paralítica por causa das torturas que ela tinha sofrido na prisão, né? Então, mas eles acabaram sendo libertados e transportados para a Argélia. Esse foi o terceiro sequestro, né? Antes dele tinha acontecido o sequestro de um cônsul japonês em março de 1970, se eu não me engano, onde foram libertados 5 presos políticos. Esse foi em São Paulo. Depois teve esse do Gabeira, que ele foi solto o embaixador alemão, que é onde foram soltos 40 prisioneiros, entre eles o Gabeira e a Vera. E depois teve mais um sequestro em dezembro de 1970, que foi inclusive liderado pelo aquele ex-capitão do exército, o Carlos Lamarca, né? Era um soldado que acabou saindo do exército e se tornou um líder guerrilheiro de um dos movimentos, né? E ele foi quem liderou esse sequestro, esse último, que foi do embaixador suíço, e que acabou libertando 70 presos políticos que foram transferidos para o Chile, foram levados exilados para o Chile. E entre os 15 presos políticos que foram libertados no sequestro realizado pelo Fernando Gabeira, estava também o José Dirceu. Na época ele era um líder estudantil, ele tinha participado da Batalha da Maria Antônia, que em outubro de 68, se não me engano, e foi uma batalha realizada na Rua Maria Antônia, por isso tem esse nome, é uma rua do bairro de Higienópolis, aqui de São Paulo, com uma concentração de faculdades ali. Então tinha a Faculdade de Filosofia da USP, que era contrária ao regime militar, e ali os estudantes estavam lutando contra os estudantes do Mackenzie, que era a favor, que era contra os comunistas. Então houve essa batalha, os estudantes da USP fecharam a rua Maria Antônia, controlando a passagem ali. Foi uma batalha bastante violenta, inclusive chegou até uma morte. E o Dirceu, ele era um dos líderes ali dos estudantes ali da USP. Depois disso, no mesmo mês, em outubro de 68, ele acabou sendo preso num congresso clandestino da UNE, na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, que a polícia acabou descobrindo e acabou prendendo ali os estudantes, né, que estavam participando, em torno de uns 900 estudantes, mais ou menos. Mas todos foram liberados ali no mesmo dia, só ficaram presos os líderes, né? Então o Dirceu, ele era um dos líderes e acabou indo para a prisão. E foi liberado, foi solto, né, nesse episódio do sequestro que foi realizado pelo Fernando Gabeira, né, no sequestro do embaixador americano. E a história da vida do José Dirceu, né, até o episódio da prisão por causa do mensalão, também está contada num livro que se chama Dirceu, a biografia, do escritor Otávio Cabral. É um livro também que vale muito a pena ser lido. O Otávio Cabral, ele é editor da revista Veja, mas apesar disso, eu achei o livro bastante imparcial, tá? É uma biografia não autorizada, extremamente interessante. Aqui a gente tem também uma foto
dos 15 prisioneiros que estavam sendo libertados, né? Entre eles o José Dirceu, que está aqui. Eles estão em frente ao avião Hércules 56, que os levaria para o México. Eles foram para o México, não sei se dá para ver, mas eles estão todos algemados, é assim que eles foram, somente com a roupa do corpo mesmo. Quando eles chegaram no México, eles passaram lá 2 semanas. Aqui acho que eles estão desembarcando no México, se eu não me engano. Aqui está o Dirceu. E eles passaram lá 2 semanas sendo recebidos como celebridades e tudo, mas depois disso o presidente do México falou: não, agora vocês estão por sua conta e risco, né? E a maioria deles ali era estudantes, né? Não tinha uma profissão, eles ainda não trabalhavam, não sabiam, né? Não tinha uma profissão ainda. Então eles, a maioria acabou sendo recrutada pelo Carlos Marighella para ter treinamento de guerrilha em Cuba. Então o Dirceu foi para Cuba, ele passou 10 anos na clandestinidade, indo e vindo, né, de Cuba, vinha para o Brasil com documentos falsos, né, com outras identidades, e acabou fazendo também uma cirurgia plástica lá em Cuba, né, que depois ele só reverteu quando ele voltou com a identidade dele verdadeira, quando houve a anistia, acho que em 1979, se eu não me engano. O livro do Gabeira acabou virando um filme, né, com o mesmo nome, né, O Que É Isso, Companheiro, do diretor Bruno Barreto. Ele foi filmado em 97, que eu não tenho ele em DVD, só tenho aqui uma foto do filme. Traz o ator Pedro Cardoso no papel principal e traz as atrizes Cláudia Abreu, Fernanda Torres e também o ator Luiz Fernando Guimarães. O filme ele acabou concorrendo a um Oscar de melhor filme estrangeiro em 98, mas acabou não levando o prêmio. É um filme muito bom, mas a gente tem que ter um certo senso crítico, né, para ver esse tipo de filme político, filme histórico, porque eles acabam pendendo para um dos lados, né, idealizando muito, fazendo uma divisão muito demarcada entre o bem e o mal, que muitas vezes não corresponde exatamente à realidade. Então o filme é interessante, mas é bom sempre ter esse tipo de senso crítico. E para quem quer resgatar a história da ditadura militar, né, desde o princípio, eu também recomendo esse documentário chamado Dossiê Jango, um documentário mais recente, de 2013. E logo em seguida você também pode assistir um documentário da Discovery Channel chamado a Operação Condor, ou Rede Condor, uma coisa assim. Também complementa esse filme aqui, esse documentário. Uma outra hora eu posso falar melhor sobre esse assunto também. No livro do José Dirceu, ele fala sobre uma moça que foi o primeiro amor do Dirceu, né? Que é a Yara Yavelberg, que era a musa da esquerda na época. Uma moça muito, muito bonita, né? Muito inteligente, e foi com ela que o Dirceu se envolveu assim pela primeira vez, mais seriamente. E a Yara, ela viria a ser militante do MR8, e ela acabou sendo a companheira do Carlos Lamarca, né? Então, sobre os dois existe o próprio filme, né, chamado Lamarca. Eu só tenho ele aqui. Tem esse aqui. É com o Paulo Betti no papel principal, e quem faz o papel da Yara é a Carla Camurati. Mas os nomes também são trocados. E também tem um outro filme, também bastante recente, sobre a Yara, que se chama Em Busca de Yara, que aí também é um documentário de 2013, está inclusive disponível na net, e que fala sobre a vida dela. Sobre o sequestro do embaixador suíço, né, que foi o 4º sequestro que aconteceu, o quarto e último, porque essa tática, né, dos sequestros, ela acabou caindo em desuso. Então foram realizados somente esses mesmo nos anos de 69 e 70. Então, mas também tem essa minissérie da Globo, chamado Anos Rebeldes, de 1992,
que recria bem aquele ambiente, né, desde o golpe até a anistia. São 3 DVDs, são 3 CDs, e que eu achei muito legal, né? Eu acabei assistindo novamente. A primeira vez que passou eu estava na faculdade de engenharia, me lembro, né, me lembrava de algumas coisas, mas eu acabei assistindo novamente. É aquela coisa, você tem que manter um senso crítico, porque ela acaba criando muitos estereótipos, né, e acaba romantizando ainda mais os ideais daquelas pessoas, né, que na verdade não eram exatamente daquela maneira. Mas se você mantiver o mínimo de senso crítico, essa minissérie também pode te ajudar a compreender um pouco mais daquele período. E por fim, existe também um ótimo documentário chamado 70, que fala sobre, que também é bem recente, também de 2013, que fala sobre como é que foi a vida desses prisioneiros que foram libertados, né, depois que eles chegaram lá no Chile. Aqui tem uma foto, né, a foto oficial também deles partindo para o Chile. Bem, esses filmes, livros, documentários, eles podem ajudar a dar uma visão geral sobre esse período, mas nem de longe eles esgotam o assunto. Eles são apenas um pontapé inicial para quem quer conhecer um pouco mais dessa fase tão dura da nossa história, né? Mas repito, né, que a maioria desses filmes acaba tendendo para um dos lados e transformando quase que em heróis, em mártires, algumas das personagens. E na verdade a história não é bem assim, né? Não foi bem assim que aconteceu. É só ver o caso de Cuba mesmo para chegar a essa conclusão. O fato é que naquela época nós não estávamos divididos entre o bem e o mal, né? Entre mocinhos e bandidos, como os filmes às vezes levam a crer. Nós estávamos sim numa situação muito difícil, com 2 opções péssimas, uma pior do que a outra. De um lado, os militares, né, com toda a sua repressão e os abusos. De outro lado, a ameaça comunista, que poderia ter levado o país a uma tragédia, a uma catástrofe ainda maior, inclusive com a intervenção militar dos Estados Unidos. Então não havia o lado bom. Acontece que havia um desequilíbrio muito grande entre as forças, né, do lado dos militares, e com o uso das torturas, eles acabaram perdendo definitivamente qualquer razão que eles eventualmente pudessem ter tido. Então essa foi a conclusão que eu cheguei. Bem, nós ainda temos muito a falar sobre esse assunto, mas por hora eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer alguma coisa sobre esse tema, tá? Muito obrigada e até mais!